É bom estar aqui com os irmãos, né, para adorar o Senhor. O pastor nos fez esse convite. Há algum tempo atrás não foi possível, nós estávamos numa viagem já marcada e acho que era para ministrar na vigília que vocês realizaram aqui. E hoje, graças a Deus, né, estamos aqui. Agradeço de coração, é bom estar aqui com os irmãos, rever muitos irmãos que nós já conhecemos. Eu vou ser bem sucinto, eu sei que hoje a mensagem é breve, o tempo, né, para a mensagem, o culto, o período do culto é breve, então eu vou ser bem objetivo. O texto baseado na campanha sobre batalha espiritual. E nós vamos falar um pouco sobre uma das facetas da batalha espiritual, que é a luta que nós passamos na nossa mente. Mais precisamente, como nós podemos vencer o sentimento de culpa. Nós queremos trabalhar isso. A Bíblia diz, através de Paulo, quando ele estava discursando diante de uma autoridade, no capítulo 24 de Atos, ele disse que procurava ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como também para com os homens. Então, nós sabemos que a consciência ou o coração, em alguns textos na Bíblia, são correlatos. Às vezes, a Bíblia Sagrada faz menção ao coração, mas dizendo respeito à mente, ao interior do homem. Quando Salomão disse sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, ele não está falando do órgão que bombeia o sangue pelo corpo. Ele está falando do âmago, da alma, da mente humana. Então, a Bíblia nos mostra que o salmista agora ele está passando por uma dificuldade muito grande. O Salmo de Davi que nós lemos. Ele encobriu alguns pecados após tropeçar, errar contra Deus, porque a palavra pecado quer dizer isso, errar o alvo. E ele, enquanto não confessou o pecado a Deus, ele não se sentiu aliviado. Muito pelo contrário, ele chega a dizer que as mãos do Todo-Poderoso pesavam sobre ele. A alegria dele se esvaiu, foi embora. Então ele estava vivendo um sentimento de culpa. Esse sentimento de culpa é uma convicção natural que surge como consequência dos nossos erros. E, de certa forma, esse dispositivo que Deus colocou em nós não é ruim, porque isso limita o nosso caminhar no sentido de desobediência. Quando a culpa vem, nós entendemos que é momento de parar, voltar atrás e nos consertarmos diante de Deus. Agora, o inimigo ele aproveita esse sentimento, essa fraqueza nossa e utiliza isso para ficar nos acusando. Então é uma batalha muito grande travada na nossa mente. E tem pessoas que já confessaram os seus pecados, já se arrependeram, confessaram, abandonaram, mas continua vivendo um sentimento de culpa. Não consegue viver em paz, não conseguem viver libertas ou com uma tranquilidade ao tomar a Santa Ceia a cada mês. Continua confessando e pedindo perdão pelos mesmos erros que foi cometido já no passado e perdoados. Então nós queremos rapidamente aqui lançar as bases bíblicas ou doutrinárias a respeito desse sentimento de culpa. E por fim, é claro, queremos mostrar aos irmãos como nós podemos vencer esse sentimento. Primeiro, em Gênesis capítulo 3, lá no versículo 8 até o 13, nós vemos a origem de tudo isso. Encontramos os nossos primeiros pais revelando esse sentimento de culpa após o pecado original. Então, primeiro, a origem da culpa, a desobediência à palavra. Deus havia dado ordem: comam de tudo, de toda árvore que há no jardim, de todo fruto, excetuando a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então essa era a palavra de Deus. E o diabo conseguiu convencer Eva, dizendo que Deus proibiu porque ele não queria que o primeiro casal fosse semelhante a Deus. Então eles desobedeceram a palavra de Deus e deu a luz ao pecado e produziu a morte espiritual, a separação de Deus e também limitando a vida física, né? Então a primeira origem da culpa é a desobediência à palavra de Deus. Segunda origem que nós encontramos na Bíblia a respeito da culpa é o pecado não confessado. Nós vimos no texto do Salmo 32. Quando não confessa, sente um pesar muito grande. E todos nós já carregamos no nosso coração, na nossa alma, esse sentimento, essa sentença interior
que nós sentimos na nossa consciência nos acusando pelos erros que nós cometemos. A Bíblia Sagrada diz, na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9, que se nós confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas tem que haver confissão. Então, pecados não confessados também dão origem à culpa. Terceiro, conflitos não resolvidos. Quando nós negamos conceder perdão ou pedir perdão. Encontramos na Bíblia diversos textos a respeito do perdão. Quando devemos liberar perdão e quando devemos também pedir perdão. E quando não praticamos nenhum nem outro, há desentendimentos, litígios, situações por resolver. Então há uma quebra de comunhão. Esses conflitos não resolvidos acabam gerando culpa. Porque por mais que a parte ofendida, por mais que eu venha ofender alguém, e essa parte ofendida entenda que quem errou foi eu, mas se a outra parte conhece também a palavra, ela sabe que precisa me perdoar. E uma vez não fazendo, por mais que aparentemente está tudo bem, mas lá no interior dela, da pessoa que foi ofendida, se ela não liberou perdão, ela sabe que está em falta com Deus. Da mesma forma que acontece com aquele que cometeu o erro, que cometeu o agravo contra alguém, ele sabe que precisa pedir perdão. Então conflitos não resolvidos também produzem culpa. E quarto e último, a ação de Satanás causa um sentimento de culpa através da acusação. Você vai ver lá em Apocalipse capítulo 12, dizendo que Satanás acusa os irmãos diante de Deus dia e noite. Zacarias capítulo 3, Zacarias está tendo uma visão, não é algo físico, é algo espiritual. E o texto diz que o sumo sacerdote Josué está com os trajes sujos, a roupa sacerdotal suja, e à sua direita está Satanás o acusando. E o texto nos mostra que é por causa da sujeira que havia na sua roupa. E Deus dá ordem para que o anjo traga uma roupa limpa e vista Josué espiritualmente, para que então seja retirado o pecado dele e não haja mais culpa em Josué, que era o sumo sacerdote. Então o diabo nos acusa, e esse sentimento de culpa às vezes vem através de acusação por parte das trevas. Então, só para ficar bem massificado, é um método, né, de aprendizagem, um método pedagógico, a repetição. Então as origens da culpa: a desobediência à palavra, pecados não confessados, conflitos não resolvidos e, por último, Satanás usando de acusação. Algumas considerações sobre a culpa importantes que eu gostaria de fazer antes de nós partirmos para a parte de como podemos vencer a culpa. Primeira consideração: a culpa é importante, como eu falei aos irmãos, para o nosso crescimento espiritual. Precisamos compreendê-la como um sinalizador das nossas ações. Às vezes uma palavra que nós proferimos, nem encerramos o pensamento ou a frase, o Espírito Santo já nos convence que aquilo é errado, que aquela intenção, aquela motivação em falar daquela forma, aquele tom de voz, aquela rispidez, não voltar atrás no momento. Então esse sentimento não é ruim, é um sinalizador. Mas ao nos defrontarmos, ao estarmos diante do sentimento de culpa, devemos fazer a seguinte análise: qual? Se a culpa é legítima ou é infundada. Vou explicar. Quando a culpa é legítima, pastor? Quando verdadeiramente eu errei contra alguém ou diretamente contra Deus. Se eu pequei, se eu falhei, eu devo me voltar a Deus de maneira humilde, ou ao próximo, confessar o meu erro, pedir perdão, assumir o meu erro e demonstrar disposição para mudar. Essa é a culpa legítima, porque eu errei. Agora, a culpa sem causa ou infundada, devemos considerar as razões que nos levam a alimentá-la. Por que eu estou carregando um sentimento de culpa por algo que falei já anteriormente, que eu já confessei, que eu já abandonei, que eu já me arrependi? Por que eu estou alimentando esse sentimento? Eu tenho que buscar em Deus superar esse sentimento. É por isso que a Bíblia diz que nós não podemos levar uma vida cristã regida por emoções, por sentimentos. Jeremias disse que o coração do homem é enganoso. Às vezes você está com o coração empolgado para cultuar, para participar das atividades na igreja, e às vezes o teu coração não quer, oscila. Não podemos servir a Deus pelas emoções.
Então é por convicção, não é pelo que sinto, é pelo que creio, é por aquilo que está escrito, é pela palavra de Deus. Então eu devo romper tudo isso. Olha o ensinamento de João, quando a culpa é infundada. Olha o ensinamento de João, nunca mais esqueça isso. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículos 19 e 20. Se quiser guardar aí, anotar. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículos 19 e 20. Quando a culpa é infundada, o que nós devemos fazer? Nós devemos buscar superá-la. Devemos buscar superá-la. Olha o que João escreveu. Dizendo que nós temos uma tranquilidade em Deus, se o nosso coração não nos condenar. O que ele está dizendo? Se não há uma culpa de consciência, estamos tranquilos. Mas no versículo 20 ele diz: ainda que o nosso coração, a nossa mente, a nossa consciência nos acuse, maior é Deus do que o nosso coração. Sabe o que João está dizendo? Independente do que as nossas emoções, que são oscilantes, como uma gangorra, estão querendo nos levar a acreditar que Deus não nos perdoou, como se diminuísse o amor dele por nós por causa da nossa falha, ainda que o nosso coração nos condene, maior é o Deus que nós servimos do que a acusação da nossa consciência. É bem maior. Nos dias atuais, o que nós fazemos? Nós pregamos 2 evangelhos. Um evangelho para aquele que está lá fora, e nós falamos que Deus o ama, independente das práticas, independente do que ele faça, e Deus ama mesmo, é verdade. Mas quando há uma conversão, quando há uma aceitação, aí a gente muda o evangelho. Aí a gente diz para o cristão hoje que o amor de Deus é condicionado pela conduta dele. Se ele é 100% santo, Deus o ama. Se ele errou, Deus está disposto a castigá-lo. Não é isso. O amor de Deus não é aumentado ou diminuído pela conduta humana. Ele decidiu amar e acabou, ele ama. A Bíblia diz que ele nos amou sendo nós ainda pecadores, não arrependidos ou impenitentes. Ele nos ama e acabou, ele não concorda com os meus erros, mas ele nos ama. Independente do que façamos ou deixemos de fazer, Deus não vai diminuir o amor dele por nós. Haverá consequências, talvez até eternas, mas ele continua amando a todas as pessoas, de forma incondicional. Então, avalie se essa culpa ela é fundada ou infundada. Se ela for infundada, entenda que o amor de Deus é maior do que qualquer acusação. Qualquer acusação. Devemos ter cuidado, ressalto aqui, para não repetir, violar os princípios bíblicos inúmeras vezes, confiados no amor e na graça dele, e começarmos a fazer com que a nossa consciência não nos pondere mais, nos acuse mais, não estabeleça limites, que a Bíblia chama isso de uma consciência cauterizada. Paulo usa uma expressão de um procedimento médico que era usado quando havia a morte de alguns tecidos. Então a cauterização era para fazer com que parte do tecido ali morto pudesse ser arrancado e sangrasse, ou o sangramento fosse estancado, ou coisa do tipo. A cauterização, quando era feita, então as pessoas perdiam a sensibilidade térmica. Se encostasse, por exemplo, vamos dizer que a minha mão está cauterizada, numa superfície gelada não sentiria que estava fria, ou numa superfície quente. Então perdeu a sensibilidade. A consciência cauterizada perdeu a sensibilidade, saber se está bem com Deus, se está errando, se está obedecendo ou não. Tudo é relativo, vai praticando. Aí Provérbios 29:1, o sábio diz o seguinte: o homem que por muitas vezes é repreendido e endurece a sua cerviz, dificilmente ele será restaurado, porque perdeu a sensibilidade. Paulo disse que nos últimos dias os homens teriam as suas mentes cauterizadas, querendo ouvir só coisas agradáveis aos seus ouvidos, não dando ouvidos à doutrina bíblica, mas sim à doutrina de demônios. Então temos que ter bastante cuidado sobre a cauterização da nossa consciência. Agora, como que eu posso vencer o sentimento de culpa? Como que eu posso vencer? 1 Timóteo 1,19, Paulo disse que algumas pessoas, por não cultivar, preste atenção nesse texto, 1 Timóteo 1,19, algumas pessoas, por não cultivar a saúde da sua consciência, ou uma consciência sadia na fé, essas pessoas naufragaram na fé, por não resguardar a consciência. Então é algo muito sério. Jesus chega a dizer em Mateus 15 e Marcos 7,
que tudo que falamos e todas as nossas atitudes primeiro passam pela nossa mente. Então por isso que ele disse que tudo que há de bom ou ruim está no interior do homem. Está no interior. Não tem como pegar pensamentos ruins e deletar como nós fazemos com os nossos celulares, excluindo mensagens, textos, coisa do tipo aí. Não tem como, mas Paulo nos dá uma orientação. Ele disse que nós devemos substituir pensamentos. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é louvável, tudo que é de boa fama, tudo que é honesto, ocupe a vossa mente. Ele está falando para substituir pensamentos. É impossível que a nossa mente humana, limitada, fadada ao pecado, tão inclinada ao pecado, acaba projetando coisas que a gente vê, ela já potencializa, né? A gente age com preconceito. Antes de conhecer a situação, a pessoa, já temos um conceito pré-estabelecido. E nós devemos lutar, é uma guerra na nossa mente, irmão. Todos nós passamos por isso. Constantemente passamos por isso. Então, a Bíblia vai nos dizer que é possível você ter uma mente em Cristo. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, mas há uma luta interior entre carne e espírito. E nós precisamos vencer tudo isso aí, porque o diabo sabe que se ele prosperar nos seus intentos, colocando pensamentos, intenções na nossa mente, nós iremos rejeitar ou iremos praticar o que ele está nos instigando a fazer, nos tentando a fazer. Então que Deus nos dê graça e que não falte sobre nós o capacete da salvação. Independente das acusações que vêm, eu estou firmado no poder do sangue de Jesus Cristo, na graça do Senhor. Sou pecador, preciso da graça de Deus todos os dias, mas existe um capacete que foi me garantido pela salvação de Cristo Jesus no Calvário, e eu sou salvo. Nosso nome está escrito no livro da vida, não por méritos humanos, mas pela obra redentora que Jesus realizou por intermédio do seu grande amor. Deus nos amou e realizou essa obra. Como vencer o sentimento de culpa? Agora eu já errei, pastor. Errei. O que eu devo fazer? Agora estou sendo acusado. A vitória está nos seguintes caminhos. 4 passos e vamos encerrar. Primeiro, para vencer o sentimento de culpa. A culpa é legítima. Foi um erro cometido, uma falha nossa. Primeiro passo, arrependimento. Uma definição bem simples. Mudança de pensamento e comportamento. É uma volta ao Senhor. Atos 3,19, Pedro está no finalzinho do discurso. Ele está pregando, está já encerrando a mensagem. E ele chega a dizer o seguinte: arrependei-vos, primeiro passo. Segundo, convertei-vos. O resultado do arrependimento e da conversão, para que sejam apagados os vossos pecados. E mais qual outro resultado? E venha assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. A Bíblia está dizendo, se houver abandono, se houver mudança de comportamento, se houver conversão, mudar o rumo, haverá perdão de pecados, e além do perdão, haverá um refrigério na nossa alma, como convicção e certeza de que fomos agraciados pelo perdão de Deus. Então essa turbulência acalorada que há no nosso interior, quando estamos ainda resguardando o pecado, se houver confissão e abandono, haverá refrigério e mudança na sua alma, na sua consciência. Precisa haver arrependimento. A Bíblia está repleta de exemplos em que homens de Deus erraram. A Manassés, por exemplo, 2 Crônica 33, diz que foi o pior rei de Judá, filho de Ezequias. Começou a reinar com 12 anos, fez coisas terríveis, profanou o templo, ofereceu seus filhos a deuses lá, a Moloque, consagrou seus filhos a Moloque, matando seus filhos, cometeu coisas terríveis, mas Deus permitiu que ele fosse para o cárcere com um gancho no nariz, o cárcere sírio, e a Bíblia diz que no cárcere Manassés se angustiou, está lá na Bíblia, 2 Crônica 33, e reconheceu que o Senhor era Deus. Deus fez com que Manassés voltasse, e fez uma reforma religiosa, se consertou com Deus. Qualquer um de nós falaria hoje, como é que pode matar os próprios filhos, profanar a casa de Deus? Mas Deus não olha como o homem olha. Por isso que Davi disse, caia eu nas mãos de Deus e não nas mãos do homem, porque Deus é misericordioso e o homem não é. E eu gosto do texto de Jeremias 18, o vaso que quebra no versículo 4 nas mãos do oleiro, e o oleiro volta a fazer outro vaso. Eu acho fantástico esse texto. Porque se fosse eu pegaria os cacos, jogava na lata do lixo e pegava um barro novo.
Mas Deus não é o pastor Sérgio, Deus não é homem. Deus pega o quebrado e faz um vaso novo. A religiosidade te usa e depois te joga fora. Coloca o teu nome no ventilador, difama, expõe, acaba com você. Mas Deus não, Deus pega o vaso quebrado e faz dele um vaso novo. Aí as pessoas dizem assim, mas não era esse vaso que isso foi. Não, não é ele. A essência é a mesma, mas Deus fez dele um vaso novo. Deus tem poder e sabe trabalhar em vasos quebrados. Não sei quantas vezes você incorreu no mesmo erro. Quantas vezes você confessou o mesmo tipo de pecado. Mas o Deus que nós servimos é especialista em restaurar vasos quebrados. Se houver arrependimento e confissão, Deus tem poder para restaurar. Primeiro passo, arrependimento. Segundo, eu já antecipei, né? Confissão. A confissão, ela restaura a comunhão com o próximo e com Deus. Nós desarmamos, irmão, qualquer um que vem disposto de maneira bem acalorada a brigar, a produzir briga, quando você vai de maneira humilde e confessa que errou. Se humilha. Não é fácil, a nossa carne quer revidar. A nossa carne quer demonstrar que o outro comete pecados mais terríveis que nós cometemos. Charles Spurgeon tem uma frase terrível, que muitos cristãos não gostam. Eu amo. Ele disse o seguinte: quando falarem mal de você, não fique com raiva, porque você é muito pior do que eles pensam. Nós não conhecemos um ao outro. Nós somos muito piores do que as poucas difamações que falam da gente por aí. Somos muito piores do que isso. Agora, diante de Deus, Ele olha para nós e vê o sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. Ele vê o seu sangue, o sangue de Cristo sobre nós. É por isso que nossos pecados não são evidenciados. Porque Deus, Ele tem poder para restaurar aqueles que erraram. Confissão. Davi sofreu as consequências. Lembra do salmo que nós lemos? Ele disse, enquanto eu não confessei, versículo 3 e 4, a sua mão pesava sobre mim. E eu disse, confessarei a Deus o meu pecado, e Ele vai me perdoar. A confissão tem esse poder. Da mesma forma, muitos crentes experimentam sentimento de culpa que levam à depressão, perda de paz. São problemas que começam lá dentro e atingem o corpo, que são doenças psicossomáticas, né? Começa na psique, atinge o corpo. Sistema nervoso, produz problemas estomacais, ansiedade. Por quê? Porque começou lá na psique. Precisa ser confessado. Lembra do tratamento de Deus com Elias na caverna? Deus fala, Elias, o que tu está fazendo aqui? Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, só sobrou eu. Elias, entendi, vai para a entrada da caverna. Elias vai, o que Deus faz? A mesma pergunta. A mesma pergunta. E Elias dá a mesma resposta, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, só sobrou eu. O que Deus está fazendo? Confesse, Elias. Coloca para fora, você está muito sobrecarregado. Só coloca para fora, eu estou aqui só para te ouvir. Só coloca para fora, estou disposto a te ouvir, vai. Coloca para fora tudo que está perturbando a tua alma. Você está pedindo a morte, a tua angústia, coloca para fora. Lembra do quarto, do secreto? Entra para o quarto, coloca tudo para fora. Lá você chora, lá você apresenta todas as tuas causas e Deus está disposto a ouvir. A confissão não é porque a ciência diz, é porque a Bíblia já anteriormente, muito tempo já diz isso. Tem um poder terapêutico, poder de tratamento. É o que acontece nos aconselhamentos pastorais. Eu estava aconselhando um casal com a minha esposa há muitos anos atrás, e eles ficaram batendo boca na nossa frente. Eu cortei e falei, não, primeiro o marido vai falar, depois a esposa. Ele falou em 15 minutos. Aí a irmã foi falar, durou quase 1 hora, né? É normal, né? A mulher fala mais, ela é mais detalhista, mas vamos lá. Então, aí no meio, quando ela estava encerrando, aí ele falou assim, por que você nunca falou isso para mim, o marido? Ela falou, mas você também não dá espaço. Eles começaram a conversar, e eu e minha esposa sumimos da sala. Eles começaram a confessar alguns erros, pediram perdão um ao outro, e nós assistindo. Pediram perdão um ao outro, se abraçaram, aí oramos por eles, se despediram da gente, eles disseram, pastor, muito obrigado, não fiz nada. Eles só confessaram as faltas um ao outro e pediram perdão. E a comunhão foi restaurada. Então a confissão, ela tem um poder terapêutico. Terceiro e penúltimo, como eu posso vencer o sentimento de culpa? Arrependimento, confissão e terceiro, liberando perdão. Liberando perdão. Perdão não é sentimento,
é a decisão que nós tomamos enquanto cristãos. Paulo escreve aos Colossenses 3,13, capítulo 3, versículo 13: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, se algum tiver motivo de queixa contra o outro, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Não precisamos de mais nada. Só esse texto: como Deus me perdoou em Cristo, eu devo perdoar. Ainda que, humanamente falando, o meu sentimento, no meu coração, está dilacerado, ressentido, mas a minha convicção cristã, que eu não vivo por emoção, eu devo liberar o perdão. Porque se eu não perdoar, a Bíblia diz que meus pecados também serão retidos diante de Deus. E 2 Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 11, o contexto fala sobre perdão. E Paulo diz assim no versículo 11: não ignoramos os ardis de Satanás. No 10, ele fala sobre perdão. Então, quando não há perdão, o diabo tem liberdade para operar no meio daquela igreja. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11. Está falando sobre aquele homem da primeira carta que cometeu incesto com a madrasta. Aí Paulo está falando: perdoe ele, para que Satanás não venha perdurar, ganhar, ter espaço no nosso meio. Então a falta de perdão faz com que o inimigo traga perturbação para a igreja, para a família, para a pessoa. Tem que liberar. Tem muita gente doente por falta de perdão, porque não libera perdão. Se desprenda, seja livre, libere perdão. Entenda que é uma ordenança bíblica, não é opcional, é ordem. Perdoar. E por último, receba o perdão divino. Quer vencer o sentimento de culpa? Se arrependa, confesse, perdoe e receba o perdão de Deus. Receba o perdão de Deus. O perdão de Deus anula toda acusação da nossa consciência. O perdão de Deus vai além do que a religião impõe. O perdão de Deus ultrapassa qualquer coisa. O Salmo 103, o versículo 8 ao 13, diz que Ele afasta de nós as nossas iniquidades, assim como o leste é afastado do oeste. Diz que Ele não considera os nossos pecados. Miqueias, no capítulo 7, no finalzinho do livro e do capítulo, ele disse que Ele vai pegar os nossos pecados e lançar nas profundezas do mar, e voltará a ter piedade de nós, diz a Bíblia. Outro profeta diz que Ele pega os nossos pecados e lança para as suas costas, e deles não se lembra mais. O amor de Deus, o perdão de Deus é tão grande, que a Bíblia diz em Hebreus 9,14, por mais que às vezes nós confessamos, ainda fica um resquício aí, o inimigo querendo acusar, ou a consciência humana mesmo. Aí Hebreus 9,14 é um texto fantástico que diz o seguinte, e eu encerro aqui, que diz que o sangue de Cristo, ele é poderoso, não apenas para purificar o pecador dos seus pecados, como também a consciência do pecador. Ele vai além, não é apenas perdoar o pecado que foi confessado, como também purificar a consciência. O sangue de Jesus é poderoso para fazer isso. Purifica a consciência daquele que errou. O perdão de Deus é instantâneo. A restauração pode demandar tempo, mas o perdão é instantâneo. Provérbios 28:13. Aquele que confessa e abandona alcança misericórdia, é instantâneo. Lembra do ladrão? Ele nenhum mal fez, estamos aqui porque os nossos atos merecem. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus falou: olha, você vai ter que descer da cruz, ser batizado, congregar, frequentar a escola bíblica dominical, devolver o dízimo e depois vai ser salvo. Não, Jesus falou: hoje ainda você vai estar comigo no paraíso. Perdão de Deus é instantâneo. Irmãos, não existe essa imposição humana, temos que ter bastante cuidado quanto a isso. Entenda, você não sonda o coração de ninguém, eu não sondo o coração de ninguém, mas o Deus que conhece o interior da pessoa é o mesmo Deus que libera perdão instantaneamente quando há confissão de pecados. Quando há confissão, abandono de pecados. O diabo, ele usa de tudo isso que nós mencionamos para ganhar espaço na nossa vida. Mas Deus, ele é maior do que qualquer acusação, e Ele há de nos dar graça nesse combate espiritual. Por mais que, como a história conta, que Martinho Lutero teve uma experiência espiritual, o próprio diabo apresentou-se diante dele com uma lista de pecados que ele havia cometido, e ele disse: verdade, todos esses erros e muitos outros eu cometi, mas você esqueceu de analisar, de ver que o sangue de Jesus Cristo me purificou de todo o pecado. De todo o pecado.
Então, por mais que a consciência acuse, o diabo acuse, o mundo acuse, entenda que o amor de Deus é maior para perdoar, restaurar e te levar para o céu. Te levar para o céu. Então que Deus nos dê graça. Eu quero fazer uma oração com os irmãos, por favor, em pé, sobre os seus pés. Que Deus nos dê graça, irmão, nesse combate espiritual. Paulo, ele fala de um ensinamento sobre o consolo que recebemos de Deus. Assim como recebeste o consolo da parte de Deus, também consolai-vos uns aos outros, com a mesma graça que receberam. No caso aqui não é consolo, mas receber esse simples ensinamento, por mais que você já sabia, já conhece tudo isso que eu falei, mas que você seja também instrumento de Deus para levar essa palavra a outras pessoas. Teu filho, teus pais, um colega de trabalho que vive confessando o erro, chorando, é uma pessoa até emocionalmente doente, porque não consegue receber o perdão de Deus, leve essa palavra ao coração dele. Porque essa palavra não é a minha palavra. A palavra de Deus, ela é poderosa, escreveu Tiago, para salvar as nossas almas. Ela é poderosa, ela é remédio, como disse o proverbista. Ela é remédio para os nossos ossos. Palavra de Deus, ela traz libertação, ela produz santificação, ela produz limpeza, ela é alimento. Ela é poderosa para fazer tudo isso. E dentro do contexto da batalha espiritual, a Bíblia diz que ela é a espada do Espírito, com o qual nós podemos enfrentar as investidas de Satanás. Vamos orar. Senhor Deus, poderosa e santa é a tua palavra. Bendito é o teu nome, Senhor. Nós acabamos de estudar a tua palavra. Falamos da tua palavra aos teus servos, à sua igreja e a tantos outros que estão aí acompanhando, Pai, ou irão assistir essa ministração através das mídias sociais. Meu Deus, que as mãos poderosas do Senhor se estenda sobre cada coração. Todas as acusações, meu Senhor, que até agora os teus filhos estavam vivenciando, alguns por falta de conhecimento bíblico, por imaturidade, ou por dar lugar às acusações da mente, ou do parte das trevas. Meu Deus, que esse mal seja vencido pela ação poderosa da tua palavra, pela ação do teu Espírito e o poder que há no nome de Jesus Cristo. Que toda acusação espiritual contra as nossas vidas não vai perdurar, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. A tua palavra diz que o reino de Deus veio para triunfar sobre o reino das trevas. Meu Deus, desfaz toda acusação, toda ação do mal. Meu Deus, nós queremos também liberar perdão, receber perdão, entender que todos nós precisamos do apoio uns dos outros, suportar uns aos outros, amar uns aos outros, como Cristo nos amou e nos perdoou. Te damos graças, Pai, por estarmos sendo alvo da tua graça, da tua bondade, da tua palavra. Nós te louvamos por tudo, no nome santo e bendito de Jesus, o nosso Senhor. Amém.